Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Nós sempre falamos nas casas espíritas, frequentemente, quase que incessantemente, sobre a fé, a caridade, a esperança, a caridade, enfim, sobre todas as virtudes que realmente são a base da elevação moral do homem. E hoje nós vemos a colocação sobre a fé e a caridade por esse espírito que se identificou como protetor de uma forma bastante diferente. Ele cuida nessa mensagem, ou trata nela, como nós podemos verificar, sobre a ordem social. Então, nós vemos que, nesse sentido, ele tomou a fé e a caridade não simplesmente como um elemento em que todas as religiões adotam justamente para a orientação dos seus fiéis, quanto à aquisição de virtudes indispensáveis para a nossa elevação moral e espiritual. Ele diz claramente que sem a fé, ou apenas com a caridade, a prática da caridade, é impossível se organizar uma ordem social capaz de levar o homem à completa felicidade. Portanto, ele não se referiu apenas à felicidade que nos espera na vida eterna, na vida espiritual, porque o homem, nós sabemos, que é o espírito incorporado no corpo físico. E as atividades do homem, dependendo do seu esforço, do seu trabalho, se refere, portanto, no sentido dessa mensagem, ao que ele desenvolve aqui no plano material. Então, realmente, a caridade somente, ela é incapaz de organizar uma ordem social na qual o homem pode adquirir a sua felicidade aqui no plano material. Nós vemos que esse entendimento, ou essas virtudes, elas vêm já encaixadas no primeiro ou no segundo mandamento de Jesus deixado para nós. Aquele mandamento em que ele recomenda que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos, façamos a ele aquilo que desejamos que seja feito a nós. E ainda acrescenta que nesse mandamento, assim como no primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, encerra todas as leis ou os profetas. Ou seja, tudo aquilo que até então, na época da sua vinda, era do conhecimento da humanidade, como o primeiro aspecto da revelação feita aos hebreus através de Moisés, que trouxe os 10 mandamentos, que representa a moral mais perfeita, ou representam a moral mais perfeita para toda a humanidade. E nós vemos que esse desdobramento sobre esses conhecimentos sublimes, esse desdobramento vai se fazendo paulatinamente para o conhecimento de todos nós. Logo depois, vem o nosso São Paulo, Paulo Apóstolo, na primeira epístola
que ele dirigiu aos Coríntios, no capítulo 13, ou melhor, aos Coríntios não, aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele afirmando que a fé é o fundamento de todas as coisas que se esperam e a prova de todas as coisas que não se veem. Nós vemos então que realmente a fé é fundamental para o nosso desenvolvimento, não somente sobre o aspecto espiritual, moral, mas também sobre o aspecto material. Jesus já dizia, antes de Paulo, que aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, ele tem poder, ou ele tinha poder na época, ou tem ainda, para determinar que um monte se remova do seu lugar para outro. Com a doutrina espírita, esse símbolo usado por Jesus veio sendo esclarecido para todos nós. As montanhas que nós temos de remover, justamente para que nós possamos, cada um de nós, contribuir para a organização de uma ordem social que possa levar o homem a ser feliz aqui neste mundo, são justamente aquilo que nós fazemos para nos libertar das nossas más tendências, dos nossos vícios, sobretudo do egoísmo e do orgulho. Então, Paulo de Tarso, quando afirma que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ele diz respeito, primeiramente, a nós, homens, justamente aqui no plano material em que nos incumbe de transformar o nosso planeta, criando condições para que ele possa oferecer à humanidade o melhor que possa ter em termos de conforto, de bem-estar material. Nós vamos verificar que esse espírito protetor, ele diz que sem a fé, além de nós não podermos construir uma ordem social perfeita, nós também não podemos ser felizes aqui no planeta. Por quê? Porque geralmente o homem busca a felicidade aqui nos gozos materiais, quando nós devemos dar prioridade para a nossa felicidade na construção das coisas espirituais, ou seja, no melhoramento moral de cada um, através da prática do bem, que é justamente a caridade. Quer dizer que nós podemos usufruir dos gozos materiais, mas moderadamente. Nós não estamos impedidos de gozar daquilo que nós mesmos construímos para o nosso bem-estar, mas nós devemos dar como prioridade o bem-estar geral, antes do bem-estar individual de cada um. Por isso que ele diz, esse espírito protetor, que há impulsos de generosidade, ou seja, da prática da caridade, entre aspas. E nós vemos que através da melhoria moral da humanidade, a solidariedade entre os homens, ela é muito mais evidente, muito mais abrangente, ou mesmo que na época anterior a Jesus, já que naquela época não existia para com o próximo, principalmente para o mais necessitado, qualquer atitude de solidariedade, de fraternidade. A humanidade veio construindo
essa solidariedade, essa fraternidade, através dos conhecimentos do Evangelho de Jesus e no decorrer dos tempos, das experiências adquiridas através das reencarnações sucessivas. Então, nós podemos ser felizes, tanto gozando dos bens materiais, quanto praticando o bem em benefício do nosso próximo, seja de natureza material, como bem moral, de ajuda, de esclarecimento, enfim, de divulgação desses ensinamentos do Evangelho de Jesus, que realmente esse Evangelho constitui um código de uma moral elevada que visa construir a felicidade do homem nos dois planos, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Acontece que a construção dessa felicidade, ela cabe a cada um de nós. Ela não é nos dada como privilégio. Ninguém é feliz por privilégio concedido por Deus. Ela é uma construção íntima de cada um de nós. E ela tem como base a fé. A fé, e nós vamos verificar que dentro do conceito de Paulo, essa fé se desdobra na esperança. A fé é o fundamento de tudo aquilo que se espera. A pessoa que não tem fé em si mesmo, ela é incapaz de realizar o que quer que seja. Ela é uma pessoa sem autoestima, desestimulada, sem coragem, e necessita, portanto, da ajuda de cada um. Como nós vamos verificar daqui mais adiante, nós vivemos em coletividade. Por isso que esse espírito protetor se refere à construção de uma ordem social para todos nós. Nós dependemos uns dos outros. Ninguém vive só. Então, aquela pessoa que busca a felicidade somente para si própria, ela está completamente enganada. Ela nunca será feliz, porque a felicidade completa, ela somente será construída e vivida no nosso planeta quando todo mundo for capaz de ser feliz por si mesmo, com a ajuda de uns para com os outros. A construção da felicidade, portanto, embasada nessa ordem social, ela é feita de forma coletiva, embora ela inicie pela construção de cada qual. E o somatório que cada um possa edificar nesse sentido é que vai se tornar na felicidade total de todos nós, nessa felicidade coletiva, né? Nós vamos verificar que Paulo de Tarso, na sua epístola, na primeira epístola enviada aos Coríntios, ele faz uma classificação das virtudes que ele considera as principais, das 3 principais virtudes. Ele se refere, em primeiro lugar, à fé, depois à esperança e depois à caridade. Ele diz que dessas 3 virtudes, a mais importante é a caridade. Parece que essa afirmação dele, que foi feita na época, pouco depois que Jesus desencarnou, parece que entra em contradição com essa mensagem do protetor espiritual, quando o protetor diz que a fé pode existir sem a caridade, mas
a caridade sem a fé é impossível. Mas nós podemos tomar essa afirmação de Paulo, que entre as 3 virtudes a mais importante é a caridade, porque a caridade é justamente o resultado do desdobramento que se inicia com a fé, passa pela esperança e deságua na caridade. Quem tem fé constrói alguma coisa, não é isso? E se alguma coisa está construída, ela tem de visar principalmente o bem geral. E esse bem geral se fundamenta justamente na prática da caridade. Então, a caridade é o resultado da fé, da esperança. É essa trilogia que realmente nos faz crescer espiritualmente. É ela que nos dá a compreensão de que os ensinamentos do Evangelho de Jesus não diz respeito apenas à vida eterna, ou seja, à vida espiritual. Porque mesmo encarnados aqui, nós estamos inseridos na vida eterna. Nós estamos como espíritos inseridos na vida eterna, e aqui estamos de passagem, porque esse mesmo Espírito protetor informa na sua mensagem que nós estamos aqui no planeta encarnados justamente para cuidar da nossa evolução moral e espiritual. E para isso nós necessitamos do nosso corpo físico e das coisas materiais. Toda a natureza está à nossa disposição, e tudo aquilo que nós criamos aqui de ordem material é justamente para nos facilitar nesse trabalho de construção da felicidade dentro de cada um. Cada um, portanto, tem de se conscientizar disso. Infelizmente, a maioria da humanidade ainda não se despertou. Esses dias nós vimos uma mensagem muito interessante na rede social de uma pessoa já de idade, justamente dizendo o quanto é difícil despertar a humanidade para as coisas que dizem respeito à perfeição, ao melhoramento de ordem moral e espiritual. Mas ele diz que a humanidade atualmente está incomodada, o homem está preocupado, ele está se despertando. E esse despertamento é justamente para essas verdades espirituais que todos nós estamos tendo conhecimento paulatinamente, à medida em que nós tenhamos condição de entender. Em todos os momentos, em todas as épocas em que a humanidade estiver em condição de entender novas verdades, a espiritualidade superior estará enviando novas revelações como diretriz justamente para o nosso crescimento espiritual. Então, a humanidade ainda não se despertou totalmente. E nessa palestra, o palestrante afirma o seguinte, que todos vão desencarnar. Aqueles que já se despertaram vão desencarnar despertados. E a maioria que estão inconscientes vão desencarnar também inconscientes. E aí nós nos lembramos, num dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que se refere aos espíritas como os novos apóstolos, em que está escrito lá que cada um de nós, não somente os espíritas não, mas cada pessoa veio aqui, foi encarnada para realizar uma missão, uma tarefa.
E ela vai realizar essa missão, essa tarefa, bem ou mal. Está lá esse capítulo que trata sobre os espíritas como os novos apóstolos. É evidente que se ela realizar bem, a pessoa estará subindo mais um degrau na sua escala evolutiva para a felicidade. Se realizar mal, vai ter de reencarnar, justamente para reiniciar onde parou ou corrigir aquilo que fez erradamente para consertar e reparar também os danos que decorreram do seu desacerto, sobretudo quando foi consciente. Então nós vamos verificar, portanto, meus irmãos, eu anotei aqui umas afirmações justamente para ilustrar a nossa fala, né? Então nós vamos verificar aqui no capítulo 19, item 7, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec afirmando: a fé necessita de uma base. A base da fé é a inteligência perfeita, ou seja, o sentido claro, perfeito daquilo em que nós cremos. Então, à medida que nós vamos evoluindo, o nosso entendimento, a nossa inteligência vai também evoluindo. E, conseguintemente, essa fé, que é uma construção individual, ela vai se tornando cada vez mais acentuada em cada um de nós. Vai se tornando em convicção. Eu acredito porque eu estudei, eu comparei, eu analisei de acordo com o meu entendimento, com a minha inteligência, e cheguei à conclusão que essa é a verdade. É por isso que Allan Kardec afirma que a verdadeira fé, a fé inabalável, aquela que não oscila, que não vacila, é aquela que é capaz de enfrentar a razão em qualquer época. A razão, ou seja, o nosso raciocínio, a nossa análise. Depois de analisar, nós deduzimos. Depois de deduzido, nós então passamos a acreditar, a ter convicção de que aquilo em que nós acreditamos é justamente em decorrência da nossa fé. E essa fé, ela vai se reforçando, vai se fortalecendo à medida em que nós vamos crescendo em conhecimento e em experiências através das reencarnações sucessivas. Continuamos aqui justamente com Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 40, ele dizendo, veja bem, a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Ela necessita de esforço da criatura. Esse esforço, então, de que a fé necessita para ser edificada, é justamente aquele esforço que nós fazemos para nos melhorar intimamente. Porque as duas asas que nos levarão ao céu, ou seja, a completa felicidade, é a asa da sabedoria. E para nos tornarmos sábios, é necessário que tenhamos detidos em nós todos os conhecimentos necessários ou não existentes para a nossa formação cada vez mais elevada. E a outra asa, nós sabemos que é a asa do amor, que se constrói justamente através da prática da caridade, do bem que se faz ao próximo, de uns para com os outros,
nessa compreensão de que nós somos uma humanidade só, somos uma coletividade só originada de um mesmo Pai, que é Deus, Criador de todas as coisas, e cuja perfeição nós devemos buscar, porque Jesus mesmo afirmou que nós teremos de ser perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. E essa perfeição é a felicidade. E essa felicidade depende de toda essa construção mais ampla possível. Então, continua Emmanuel dizendo: a fé, que é a sublime virtude, é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Todos nós, nesse sentido, portanto, somos aprendizes e somos responsáveis, cada um, pelo seu próprio aprendizado. Ninguém pode, pois, diz Emmanuel, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Nós podemos ajudar uns aos outros a despertar a fé em uns aos outros, mas a construção, a edificação da fé para cada qual depende do esforço de cada um. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 8, está dito o seguinte: pelo Espírito de verdade. Veja bem, nós vimos aqui a palavra abnegação dita pelo Espírito protetor, que a fé verdadeira, ela só se faz através da abnegação. A abnegação no dicionário significa renúncia, sacrifício, renúncia dos nossos interesses particulares, do nosso egoísmo. Mas o Espírito de verdade, nesse capítulo 6, o Consolador Prometido, que é o capítulo, ele diz o seguinte, que nas duas palavras, abnegação e devotamento, encerra toda a sabedoria humana. É só ler lá. E nessas palavras residem todos os deveres que a humildade e a caridade impõem ao homem. Então nós devemos entender que o devotamento, lá no dicionário, significa dedicação. Nesse sentido, dedicação ao quê? À causa comum, ao bem geral, ao bem do próximo, em todos os sentidos. Não só com respeito à vida espiritual, que essas virtudes foram mistificadas pelas seitas religiosas, mas também com referência à vida material. Toda a nossa conduta, todos os nossos atos, têm de se convergirem para o bem geral, para o bem de todos, antes do nosso bem particular. Evidente que aqueles que não vão se sacrificar a ponto de passar por profundas necessidades para o bem geral. Mas aqueles que dispõem de mais, não pode aproveitar desse mais egoisticamente. Tem de compreender que nós somos irmãos e pertencemos a uma mesma família e que eu só serei feliz quando não existir nenhum dos meus irmãos infelizes em minha volta. A verdade é essa. E nós vamos ver sobre a caridade. Jesus, no sentido que ele deu à caridade, está lá na resposta à questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência
para as falhas, os erros dos outros, alheios, e perdão das ofensas. Isso também diz respeito à nossa eternidade, portanto, à própria vida material que nela está inserida. E nós vamos verificar também, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, dito o seguinte: a caridade é a consagração da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, resumindo que todos os homens são irmãos. E para finalizar, nós vamos citar também uma transcrição do livro Ceifa de Luz, ditada por Emmanuel a Chico Xavier. Na sustentação do progresso, veja bem, espiritual, precisamos tanto de caridade quanto do ar, que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não esqueças a compreensão que devemos a todas as criaturas. Então diz respeito também à nossa eternidade, abrangendo a vida material. Não é? E continua Emmanuel: compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança nossa. E nós vemos o quanto a humanidade hoje está destoada desses ensinamentos, o quanto ela está necessitando de se despertar. Não sabemos se o tempo passou para que isso aconteça. Mas se ela não despertar agora, aqueles que não se despertarem agora, vão se despertar em outra reencarnação. Porque a bondade de Deus nos dá tantas reencarnações quantas nós necessitamos para o nosso melhoramento em busca da felicidade eterna. Então, meus irmãos, a expressão de fé, esperança e caridade de Paulo está desdobrada também nesses ensinamentos de Emmanuel, das obras psicografadas de André Luiz, sobretudo, psicografadas por Chico, Emmanuel e André Luiz, e de outros espíritos também, que são espíritos da equipe responsável pelo desenvolvimento da nossa humanidade. Que Deus e Jesus continuem nos amparando e nos despertando para essas grandes verdades que haverão de contribuir para que cada um de nós torne-se o diretor, o construtor do seu próprio destino, ou seja, do seu futuro. Que assim seja.